Olá pessoal, continuando aqui em 1 Samuel, capítulo 18, gostaria de falar com vocês hoje sobre inveja e ciúmes. Se você ler o capítulo 18 de 1 Samuel, você vai perceber uma amizade entre Davi e Jonatas, e ao contrário de uma tentativa até mesmo de assassinato por parte de Saul. Tudo isso porque Davi, ele estava tomando o lugar de Saul, e isso estava causando uma inveja e um ciúme em Saul. Inveja e ciúme, isso são frutos da carne que são comuns, até mesmo no meio evangélico, no meio entre irmãos. Nós podemos ser tomados nos nossos corações de inveja e de ciúmes. Observe o caso de Abel e Caim. Caim e Abel, eles foram e ofereceram um sacrifício a Deus. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus e de Caim foi rejeitado. Ainda Deus chega para Caim e fala assim: olha, o mal jaz sobre tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, o poder do Espírito, para que através do Espírito, a ação do Espírito na nossa vida, nós conseguimos frear o mal que está no nosso coração. Mas ele não foi capaz, não foi possível a ele frear esse mal. Ou seja, a inveja dele do sacrifício do irmão dele ter sido aceito e o dele não, levou ao ponto dele assassinar o seu irmão. Isso nós estamos falando de irmãos, tanto irmãos de sangue quanto irmãos da igreja. Ou seja, inveja é quando eu observo alguém que está do meu lado, meu irmão, meu amigo, alguém que está do meu lado, e esse alguém geralmente eu conheço. E essa pessoa, ela está se destacando pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelos seus feitos, e isso está causando em mim uma revolta, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Isso causa o quê? Inveja. Foi o que aconteceu no caso de Caim. No caso de Saul e Davi, até quando Davi sai, depois que ele destrói e mata Golias, Saul coloca ele como chefe. E ele, como chefe, Deus era com ele, porque o Espírito de Deus havia tomado conta dele e ele estava fazendo uma obra que era de Deus. E observe como que é a inveja, tanto no nosso caso de nós sermos invejosos com alguém, ou nós sermos vítimas da inveja de alguém. E o interessante é que quando nós somos vítimas da inveja de alguém, Deus vai nos proteger de todo mal, como aconteceu no caso de Davi e Saul. Ou seja, por várias vezes Saul tentou matar ele. Uma vez ele lançou 2 vezes a sua lança e cravou na parede, e Davi se desviou dela. Mas percebe-se que quando você é vítima da inveja e dos ciúmes, o que acontece? Você nem fica sabendo. Davi, ele nem estava sabendo até que aquilo veio às vias de fato e ele percebeu que realmente Saul queria matar ele, mas antes ele não estava nem percebendo. A inveja, ela é algo assim muito maléfico, e ela pode ser assim, existe um ditado que diz que nós não podemos impedir que um pássaro voe por cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho em cima da nossa cabeça. A inveja é algo que ela vai crescendo devagarzinho no seu coração, devagarzinho, e você não vai percebendo, e você vai falando coisas, e pensando coisas, e até que ponto que aquilo está totalmente contaminado. Foi assim que aconteceu com Miriam. Miriam, ela era irmã de Moisés, e em determinado momento ela e o irmão dela, eles sentiram o quê? Inveja de Moisés, ao ponto que Deus pega e manda uma lepra para ela, e ela fica branca como a neve de lepra. Ou seja, por causa do quê? Por causa da inveja.
Inveja espiritual, cuidado com isso, que isso é perigoso. Além da inveja também, no caso de Saul, nós vemos também que ele também estava com ciúmes. Ciúmes por quê? Porque ele percebeu que o seu reino iria para Davi, ele estava perdendo o seu reino. Quando ele fala, Saul matou milhares, Davi, porém, matou 10 milhares. Então, isso causa nele um tremendo ciúmes. Por quê? Porque ele estava perdendo o reino dele. E o reino dele estava passando para Davi. Então, ciúmes e inveja são dois males que eles andam bem juntinhos, bem pertinhos um do outro. Ou seja, ele estava tendo ciúmes de uma coisa que não era nem mesmo dele, uma coisa que que Deus o havia passado e já não era mais para ele, porque Deus havia escolhido outro, porque ele havia errado nesse sentido. Então eu quero compartilhar com vocês esses dois frutos da carne, inveja e ciúmes. Cuidado para que ele não contamine o seu coração, que você não seja levado para um lado, para um caminho de inveja do seu irmão, de ciúmes do seu irmão. Agora lembre-se, se você é alvo da inveja ou você é alvo dos ciúmes, não se preocupe, porque Deus vai estar com você. Não se preocupe, porque a Bíblia fala que mal nenhum vai chegar à sua tenda, à sua casa, mal nenhum vai te alcançar, se você for um servo fiel, filho de Jesus, filho do Senhor, está andando nos caminhos dele. Então não se preocupe, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a inveja e nem os ciúmes, porque Ele há de cuidar de nós. Assim como cuidou de Davi, Ele vai cuidar de nós, tá bom? Um abraço, até mais, fique com Deus. Quando ele fala, Saul matou milhares, Davi, porém, matou 10 milhares. Então, isso causa nele um tremendo ciúmes. Por quê? Porque ele estava perdendo o reino dele. E o reino dele estava passando para Davi. Então, ciúmes e inveja são dois males que eles andam bem juntinhos, bem pertinhos um do outro. Ou seja, ele estava tendo ciúmes de uma coisa que não era nem mesmo dele, uma coisa que que Deus o havia passado e já não era mais para ele, porque Deus havia escolhido outro, porque ele havia errado nesse sentido. Então eu quero compartilhar com vocês esses dois frutos da carne, inveja e ciúmes. Cuidado para que ele não contamine o seu coração, que você não seja levado para um lado, para um caminho de inveja do seu irmão, de ciúmes do seu irmão. Agora lembre-se, se você é alvo da inveja ou você é alvo dos ciúmes, não se preocupe, porque Deus vai estar com você. Não se preocupe, porque a Bíblia fala que mal nenhum vai chegar à sua tenda, à sua casa, mal nenhum vai te alcançar, se você for um servo fiel, filho de Jesus, filho do Senhor, está andando nos caminhos dele. Então não se preocupe, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a inveja e nem os ciúmes, porque Ele há de cuidar de nós. Assim como cuidou de Davi, Ele vai cuidar de nós, tá bom? Um abraço, até mais, fique com Deus.